Bom, hoje a nossa conversa é com Nassim e nós vamos falar, porque a especialidade dele é em direito imobiliário do agro. E nós vamos falar um pouco mais desse assunto, porque é um assunto que a gente pode ficar aqui 1, 2 horas conversando, que ele vai ter, sim, informações, ele vai ter discussões. Boa tarde, tudo bem com você, Nassim? Boa tarde, Fabélia, tudo ótimo, graças a Deus, e com você? Tudo bem, vamos lá. Quando nós falamos do direito imobiliário, especialmente no agro, quais são as primeiras complexidades que ele apresenta? Bom, o direito agrário, ele é um negócio à parte, né? Então, tudo para o direito agrário é diferente, porque ele precisa ter um regimento específico e diferente que abarque ali as complexidades da atividade agrária. E não é diferente para o direito imobiliário. O direito imobiliário também tem suas particularidades. Quando a gente fala em imóvel rural, a classificação de um imóvel rural tem particularidades específicas. E a legislação traz essas particularidades para a gente ter um bom desenvolvimento ali, proteger o imóvel rural, né? Que é um dos 3 pilares ali do direito agrário. Os 3 pilares do direito agrário é produtor rural, a atividade agrária e o imóvel agrário. São 3 coisas que o direito agrário abarca e estuda. E quando eu estou lá no imobiliário, o que eu tenho que ficar mais atenta quando eu penso em fazer uma negociação? Por onde que eu preciso começar? Seja de venda, de compra, de arrendamento, não importa. Hoje a gente tem muitos imóveis irregulares, tanto urbanos quanto rurais. Os rurais são ainda mais irregulares. Então, o primeiro ponto é você partir do principal documento do imóvel, que é a matrícula imobiliária, que muitas vezes é negligenciada. Então, primeiro ponto, olhar a matrícula imobiliária, ver o que consta ali. A matrícula imobiliária é o documento que vai contar toda a história daquele imóvel. Vamos lá. A matrícula imobiliária é a mesma coisa que uma escritura? Completamente distinto. Pois é, isso é muito bacana para a gente falar. Exatamente. Porque muita gente fala, mas eu tenho a escritura. Justamente. A matrícula, ela vai trazer... É como se fosse uma árvore genealógica desse imóvel. Exatamente. Tudo que acontece com aquele imóvel consta na certidão da matrícula, né? Que é um documento que exprime o que consta ali na matrícula. Compra e venda está lá. Se teve inventário está lá. Tem alguma penhora envolvendo algum processo? Vai estar lá na matrícula. É para estar, na verdade, né? É uma obrigação da gente. O produtor ele precisa ter isso na cabeça. Tudo que existir em relação àquele imóvel deve ser levado para a matrícula. Isso traz segurança, traz uma valorização para os imóveis, é de extrema importância. Não, mas no meu caso, a minha escritura, ela é registrada. Está resolvido? Ótimo. Não preciso me preocupar com a matrícula? A escritura, ela é registrada na matrícula. Vamos supor que você faz uma compra e venda. Né? Hoje, no ambiente agrário ali, as pessoas fazem até um contrato particular de gaveta ali e acham que já está resguardado. Isso. Mas não. Você precisa seguir todos os passos para garantir a transferência da propriedade do bem. Quais são esses passos? Primeiro, você faz o contrato, que é muito usual, né, no meio, e você vai fazer a escritura pública de compra e venda. Todo imóvel acima de 30 salários mínimos precisa ser formalizado, essa compra e venda, através de uma escritura pública. Então, é feita essa escritura pública e depois de lavrada essa escritura num tabelionato de notas, você precisa registrar essa escritura, que é uma coisa que as pessoas deixam de fazer em alguns casos. Às vezes até por economia, né? Às vezes por economia, às vezes não quer pagar o ITBI. Por negligência. Exatamente. Mas isso pode causar um transtorno enorme. Já tive casos em que uma escritura foi lavrada, as partes acabaram falecendo, teve modificações ali em relação ao imóvel, precisou ser feita uma escritura de re-ratificação, que nada mais é do que você modifica alguma coisa ali daquela escritura e confirma, né, a compra e venda, seja lá que ato for. E aí os vendedores foram falecendo, foram passando para os herdeiros, foi virando um bolo, um monte de gente envolvida, dificultou demais. Uma coisa simples, que era só um registro, se tornou um problema gigantesco. Precisou ir atrás de um monte de herdeiro para lavrar essa escritura de re-ratificação e o problema se estendeu por anos aí. Pois é. Então, o que você pode ficar atento. Tem lá, né, que foram duas pessoas envolvidas. Falecem. Aí entram os filhos de cada uma das partes. Se tiver 3 filhos, aí nós estamos colocando um pouquinho. Exato. Porque normalmente é mais. Mas 3 filhos, já virou 6 pessoas ao invés de 2 inicial. Aí no meio do caminho aqui desse processo que está em andamento, um deles falece.
Aí da parte dele tinha 4 filhos. Aí pronto, aí num grupo de 3, vira um grupo de 6. Com outro de 3, já virou 9. Exato, Aí exato. um resolve que não, eu não estou de acordo, eu não estou concordando com isso aí não. Como que faz? Fabeli, tudo poderia ser resolvido com seguir o procedimento correto ali no início. Mas é óbvio que nem sempre isso acontece. Então, existem meios para você obrigar as pessoas ali a assinar a escritura e formalizar o negócio e deixar o imóvel regular. Uhum. Existem meios. Mas ainda, a principal coisa a se fazer é manter a regularidade do imóvel ali no início. Fez uma compra e venda? Faz a escritura, registra a escritura, segue todos os procedimentos para que isso não venha trazer um problema futuro muito grande. Esse caso que eu te mencionei, inclusive, que a gente trabalhou, envolveu, inicialmente eram 2 pessoas, comprador e vendedor, no final estava envolvendo mais de 30 pessoas. Olha só. Imagina pegar 30 assinaturas de pessoas que moram espalhadas no país. As pessoas não ficam no mesmo município, né? Os pais falecem, as pessoas vão para outros municípios, para outros estados. Onde fez faculdade ali já se estabelece. Exatamente, exatamente. Inclusive, esse caso, tinha pessoas que moravam fora do país. Então, teve que ser lavrada uma procuração num consulado. Depois, essa procuração veio para fazer parte da escritura pública. Então, é um problema que se tornou gigante, que poderia ter sido solucionado se seguisse todo o procedimento correto ali no início. Aí você vai demandar tempo, porque todo esse processo vai demorar mais, e vai demandar também recurso financeiro, naturalmente. Exato, exato. Tudo fica mais caro. Quando o problema é muito grande, a resolução é mais cara. A orientação, então, hoje, vai fazer qualquer negócio, a primeira coisa é a matrícula. Com certeza. Tem que deixar tudo bem registrado. Comprou um imóvel? Faz a escritura. Agora, antes registra. de comprar, olha a matrícula. Claro, exatamente. A matrícula é importante antes, depois ali no período entre a assinatura do contrato e a escritura, é importante você continuar ali examinando a matrícula para ver se está tudo certo. E depois também de feita a escritura, você precisa levar o documento para ser registrado na matrícula. Alguém pode, eu vou lá, olhei a matrícula, está tudo ok, aí eu compro, e antes de registrar essa escritura na matrícula, pode ocorrer de alguém entrar e querer fazer alguma reivindicação dessa matrícula? Pode ocorrer? Pode acontecer, pode acontecer. E aí o que você precisa fazer? Antes de assinar o contrato, investiga todo o histórico, vê se está tudo certinho, guarda a documentação da sua investigação, porque isso vai demonstrar sua boa-fé. Lá atrás, você teve um cuidado, você analisou tudo do imóvel, tudo dos vendedores. E aí, se surgir alguma coisa, você leva para o judiciário e você comprova que você teve em todo momento de boa-fé. E a legislação, ela protege aquele comprador que agiu de boa-fé. Se você conseguir demonstrar isso, muito certamente você vai ser protegido. E pode evitar aí que você seja atingido por uma coisa que surgiu futuramente. E quando a gente fala também de históricos de multas, de embargos, de questões ambientais, tudo ali na matrícula vai constar se tiver isso aí? Nem tudo, nem tudo. É por isso que a matrícula é o principal documento, mas você não pode se restringir a ele. Você precisa fazer uma investigação maior. Você precisa analisar as dívidas do vendedor. Vamos supor que o vendedor tenha dívidas astronômicas. Isso vai evitar que você compre o imóvel dele? Não. A menos que ele tenha dívidas maiores do que bens, que aí a gente vai chamar de um estado de insolvência. Então, se ele for insolvente, se ele tiver mais dívida do que bens, ele não pode alienar. E você precisa investigar isso antes de comprar, para você não comprar um imóvel de alguém que tem dívidas muito astronômicas perto ali dos bens que ele tem. Porque lá na frente seu negócio pode ser desfeito. E aí você vai ter que ir atrás do vendedor para reaver seu dinheiro. E bom, se ele já não tinha mesmo dinheiro? Exatamente. E aí é um prejuízo gigante, gigante. Por isso é importante fazer uma auditoria, né? A gente chama de due diligence, né? Na verdade, é uma diligência prévia ali. Você vai fazer uma auditoria, uma análise de todos os âmbitos. Fiscal, ambiental, você precisa ver se teve... Hoje a gente tem imagens de satélite facilmente disponíveis. Você consegue localizar, identificar se houve supressão de vegetação em certo tempo. Aí depois você consegue verificar se houve ali licença, se a pessoa pediu licença para fazer aquela supressão de vegetação. E isso vai evitar um problema futuro. Débitos ambientais.
E fiscais acompanham bem. Eles têm uma natureza chamada natureza propter rem, é própria da coisa, né? Rem é coisa. Então, ela acompanha o imóvel. Você comprou o imóvel com débito tributário? Vai acompanhar. Com débito ambiental? Vai acompanhar. Vai acompanhar. Então, você precisa fazer uma análise minuciosa de tudo. Verificar também se não tem alguém ali arrendando o imóvel. Se o imóvel estiver arrendado, a gente tem direito de preferência. A gente tem também que respeitar o tempo do contrato vigente naquele imóvel. Vamos supor que eu compro um imóvel e que tem um contrato de arrendamento vigente ali por 10 anos. O fato de eu ter adquirido aquele imóvel não encerra por si só o contrato de arrendamento vigente. Você precisa respeitar aquele contrato. Se ele estiver a ponto de finalizar, você precisa verificar se foi feita a notificação do arrendatário no tempo correto para ele desocupar o imóvel. Se foi garantido o direito de preferência daquele arrendatário. Porque ele tem preferência. Na hora de fazer a compra, Na hora de fazer a compra. Então, você precisa investigar tudo isso. Se ele recusou essa preferência, nessa recusa também, ela tem que estar documentada. Tudo documentado. Você precisa seguir a legislação. A legislação ali estipula, notificação através de cartório. Você precisa fazer isso. Quanto mais você fazer as coisas corretas, mais vai evitar que surjam problemas futuros que possam ali atrapalhar um negócio que você achava que você já tinha escritura, mas não tinha registrado. Então, senhores, a escritura não te dá segurança. E apenas um documento não é o que você precisa para se garantir. A orientação? Busque uma equipe jurídica especializada no assunto, porque só assim vai facilitar a vida, né? Exatamente, exatamente. Olha, eu quero te agradecer pelas informações, tá? Eu e sempre que possível, volte para nós tratarmos mais, porque esse assunto ele tem muitas... Com certeza, é muito muitas amplo. Curvas. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, Fabélia. Obrigada a você.